sentem depois dessa live e escrevam. Quais são os padrões que eu vejo que eu assimilei dos meus pais? As frases que eles diziam, os comportamentos que eles tinham. Quais são os comportamentos que eles tinham que eu ouço as pessoas dizendo que eu repito, que eu sou semelhante, que eu sou parecido? Se você é casado ou casada, tem namorado ou namorada, é ótimo o feedback deles, porque eles vão dizer com muita clareza: olha, você é muito parecido com seu pai nisso, você é muito parecido com a sua mãe naquilo. Escuta, reflita. Muitas vezes você vai rechaçar, muitas vezes você vai brigar, você vai criticar, vai ficar puto ou puta. Por quê? Porque aquilo te incomoda no seu pai e na sua mãe. Como é que você tem igual? Mas escuta. Aquele comportamento seu que você está repetindo pode estar num canto obscuro da sua percepção, está num canto ignorado, porque é útil para a crença você não ter um senso de autocrítica sobre aquilo. Se você tiver uma autocrítica mais clara sobre aquilo, aquele comportamento vai ser contido, e as crenças mentais não querem deixar que você contenha aquilo. Por isso a importância dos feedbacks das pessoas que estão perto de vocês, dos seus amigos e amigas, dos seus parentes, do seu marido ou esposa, namorado ou namorada. Entende, gente? Isso é fundamental. E aí a gente depois vai crescendo, vai amadurecendo, encontra um par, e aí tem algumas pessoas que falam assim. Algumas pessoas falam assim: a gente às vezes procura a mulher procura o pai no namorado e o homem procura a mãe na namorada. E isso muitas vezes acontece mesmo. Às vezes, nem sempre, tá, gente? Mas muitas vezes acontece. Para reforçar as crenças de como é que são os homens, como são as mulheres. E outra coisa, ao mesmo tempo que a gente não gosta de determinadas características dos nossos pais, a gente pode amar muito os nossos pais. Não é isso? Isso tudo está contido dentro de nós. Amor e desgosto. Coisas que a gente adora nos pais, coisas que a gente odeia. Mas aí às vezes a gente escolhe uma pessoa que traz o pacote todo. O pacote das coisas boas e o pacote das coisas ruins. Não é por aí? Tem coisas que a minha mulher e a minha mãe são totalmente diferentes, mas tem algumas coisinhas que elas se assemelham. No gênio, principalmente. As duas são geniosas, as duas gostam de mandar. Eu gosto de mulher geniosa. Sofro com isso. Fazer o quê, né? Sofro e gosto ao mesmo tempo. Projeta no outro às vezes. Gera, de repente a gente projeta aquele amor, aquele desejo no outro. O Freud diz que na relação entre psicanalista e analisando existe uma dinâmica chamada de transferência. Transferência é quando eu pego os meus afetos ligados aos meus pais e projeto no outro, transfiro para o outro aqueles, através de uma relação simbólica com aquelas pessoas, aqueles afetos. Então ele diz que o cliente, o analisando, vai projetar os amores que tem pelos pais, o ódio, o medo, a ojeriza, vai projetar tudo em relação ao pai, porque naquela relação íntima e próxima de analisando e analisado, aquela troca de afetos acontece. Pois bem, a gente percebe hoje em dia que essa dinâmica transferencial acontece com vários papéis sociais, inclusive na vida amorosa. Não é isso? Às vezes não parece que o homem está procurando a mãe na namorada ou na esposa, mas acontece porque é um processo transferencial, como muitas vezes a mulher também procura determinados traços ali do pai, busca ou convida o marido a ter determinados movimentos ou cuidados paternos com a mulher, por conta dessa dinâmica transferencial. Muito triste e muito chato, mas também acontece, muitas vezes, a filha que viu um pai traindo a mãe, chifrando a mãe, tendo extraconjugalidade, através de um dispositivo psíquico chamado intuição, que a análise transacional mapeia onde está o campo da intuição na estrutura da personalidade. Ela vai com a intuição buscar um cara que tem traços de personalidade que possa ter a probabilidade de repetir o movimento do pai, o movimento da traição. É chato isso, mas eu já peguei situações assim claramente com clientes minhas, mulheres no consultório. Eu digo isso em relação
da mulher escolhendo o homem, porque também antigamente, eu estou aqui em 2019, né, gente? Então, antigamente, pessoas que estão casadas hoje, antigamente era mais comum, era mais tradicional o homem traindo a mulher do que vice-versa, pelo menos em que aparecesse socialmente, não é isso? Hoje em dia, o que eu pego aqui no meu consultório em termos de casal é 50-50. Eu vejo meio a meio aqui. Casais vindo em crise porque o cara traiu, casais vindo em crise porque a mulher traiu. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, eu pego mais ou menos meio a meio. Não tem essa disparidade pro lado do homem, não. Infelizmente. Não é isso? E aí, galera, tudo bem? Mais gente chegando, Roberta chegando, outra aluna querida do meu curso. Vamos indo. Certo, gente? Olha só que interessante, quantas coisas ligadas ao que a gente aprendeu, o que a gente conviveu em relação à nossa vida infantil, nossa vida juvenil com os nossos pais. São grandes referências, para bem e para mal. Agora, primeira coisa, em relação à transformação de vida, a gente tem que perdoar os nossos pais pelo mal que eles nos fizeram. A constelação familiar é um método que eu não trabalho, eu não entendo muito teoricamente, mas eu já fiz vários trabalhos como cliente de constelação familiar, que é um método que eu acho incrível. É um método da linha transpessoal. Eu não vou entrar em detalhes desse método aqui não, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês pesquisam depois. Mas a transpessoal diz, a constelação familiar diz, da importância da gente perdoar os nossos pais e da gente agradecer profundamente aos nossos pais pelo maior presente que nos deu, que é a vida. E, com raras exceções terríveis que tem por aí, deram a vida e nos cuidaram, não é isso? Bem ou mal, com acertos e erros, cuidaram da gente. Então, por muito e muito tempo, a gente era 100% dependente de adulto, enquanto bebê, enquanto criança. Então, limparam a nossa bunda, nos deram banho, nos deram de comer, nos vestiram, nos levaram para a escola, nos ensinaram uma série de coisas e por isso a gente tem que ser grato. Pai e mãe fazem o melhor que podem para com seus filhos. A gente vamos pensar que pai e mãe um dia foi criança e também foi educado pelos nossos avós, que também fizeram o melhor que puderam. Se a gente vai pesquisar mais a fundo a vida dos nossos pais, a gente pode perceber o quanto elas podem ter sido diferentes da nossa vida, que eles nos ofereceram muitas vezes muito mais do que eles tiveram. Eu tive muitas brigas e muitos conflitos em relação à minha mãe, trabalhei demais isso em terapia, e uma vez conversando com ela e a minha tia, que é a mais velha das irmãs, no almoço, tranquilo e tal, e elas foram contando detalhes da vida delas, de infância, que eu entendi assim, gente, eu achava que a minha mãe podia ter ido muito mais, eu achava que meu pai poderia ter ido muito mais, mas eles fizeram o melhor que puderam porque eles tiveram muito menos do que eu tive. A família da minha mãe veio do interior do Espírito Santo, meu avô semi-analfabeto, foi criado por fazendeiros, os pais abandonaram ele em fazenda, vieram para o interior aqui do Rio, vieram para Caxias, moraram em casa de pau a pique em Caxias. Ela dizia, meu filho, quando chovia muito forte, a gente saía correndo para a casa do vizinho, porque a nossa casa podia cair, porque não era feita de alvenaria. Então, sim, muito sofrimento, muita dificuldade, uma época em que a gente não tinha esse acesso de comunicação e essa educação fácil que a gente tem. Você hoje em dia pelo celular aprende muita coisa, como vocês estão aprendendo aqui comigo. Não existia absolutamente nada disso na época deles. Então a gente tem que parar para pensar nisso também. Parar de ficar só apontando o dedo, se vitimizando e perseguindo a imagem dos pais, compreendendo que eles fizeram o melhor que eles puderam, com erros e acertos, às vezes muitos erros, mas fizeram o melhor que eles puderam, tiveram as dificuldades e as limitações psíquicas também deles, suplantaram como puderam. E vocês estão aqui para superar mais, para ir mais à frente, para se desenvolver mais, para crescer mais, para ressignificar mais a vida. Nós somos seres de hábitos, hábitos de pensar, sentir e agir. A gente precisa avaliar criticamente o que os nossos pais fizeram conosco só para a gente melhorar. Não para a gente ficar apontando o dedo ou criticando o tempo inteiro, mas para a gente melhorar enquanto ser humano. Fazer algo melhor pelas nossas vidas social, de família, de vida amorosa, profissional e passar à frente algo melhor para os nossos filhos, sabendo que vamos cometer erros e acertos do mesmo jeito, não tem jeito. Beleza?
Dentro dessa relação de pai e mãe tradicional, de outra geração, muitas vezes pai e mãe entram em crises profundas no seu casamento, porque casamento é muito difícil. Quem dizer que casamento é fácil está mentindo. Eu sou terapeuta, psicólogo, terapeuta de casal, e às vezes meu casamento é difícil pra caceta. Eu tô só há 8 anos casado. Digo só porque vão chegar os 18, os 28, os 38, se Deus quiser. Não é isso? E é muito difícil. E muitas vezes, dentro do núcleo tradicional de pai e mãe, os pais se voltam profundamente para os filhos, puxam um vetor profundo para os filhos quando eles nascem, para deixarem de se relacionar. Então, para deixarem de se confrontar e se relacionar nas dificuldades de casal, eles voltam o vetor para os filhos. E deixam de doar-se dentro do papel de marido e mulher para se doar o máximo possível no papel de pai e mãe. É uma espécie de fuga. Fugir dos seus problemas, fugir das suas frustrações. E aí, nessa relação fervorosa com os filhos, muitas vezes geram o que a gente chama de relação de codependência ou simbiose. Uma relação de troca tão profunda que eles não sabem viver sem aquela relação. E aí, quando os filhos vão crescendo, tem às vezes muita dificuldade de romper esse cordão umbilical para deixar os filhos seguirem a vida. Porque você precisa criar os filhos para o mundo, para a vida. Mas muitos têm dificuldade disso. Eu recebo às vezes no direct algumas mulheres até falando dos seus namorados, ou noivos, ou maridos, que eles são os filhinhos da mamãe, apegados à mãe. A mãe às vezes banca os filhos, cobre custos, e eles não crescem. Não crescem por quê? Porque estão nessa relação de codependência, onde a mãe doa e o filho recebe. E os dois recebem, na verdade, com isso. A mãe, ao doar, tem aquela sensação de relação ainda estabelecida e mantida, e o filho, ao receber, fica naquela zona de conforto, mas ao mesmo tempo também paga o seu preço, que é o preço de não crescer, de não se desenvolver, que é uma outra crença que está aqui nesse caderno de mandatos. Não cresça, fique dependente de. Não é isso? E isso é muito difícil. Então é outra coisa que precisa abrir o olho. Eu tenho conhecidos e amigos que estão na casa dos pais depois dos 30, depois dos 35. Eu tenho amigo que mora com os pais depois dos 40. E isso é muito complicado, porque aquela relação inevitavelmente vai infantilizar. É confortável, é cômodo, tem uma estrutura legal, se eu for para outro lugar não vou ter esse conforto, vou passar perrengue, mas quando você vai para a sua casa e para o seu espaço, você gera muita autonomia, gera muita maturidade, e isso é muito importante. Deu uma desfocada aqui, voltou. Beleza, gente? Então é importante você, nessa relação com seus pais, saber se desvencilhar desse cordão umbilical e crescer com autonomia e independência. Muitas mães, é muito tradicional isso de mãe para filho, homem, mas acontece também muito com pai, com filha, mulher, mas acontece mais mãe com filho, homem. Fica numa relação de amor fervorosa, onde toda e qualquer namorada, ou noiva, ou esposa se torna uma grande ameaça para essa relação amorosa. E aí às vezes vem os depósitos de patologia das mães para com as noras, processos persecutórios, processos de falar mal, coisas um pouco complicadas, não é isso? Muitas vezes também a mulher ou o jovem, ou menina que está namorando ou depois que vai casar, tem às vezes muito problema com os pais do homem ou vice-versa, o cara que vai casar com a mulher tem problemas com os pais da esposa porque tiveram estilos de vida muito diferentes um dos outros. Às vezes, o homem vai implicar com a família da mulher, ou a mulher vai implicar com a família do pai, não por diferenças negativas, mas porque aquele outro núcleo ofereceu coisas tão boas que aquilo incomoda, aquilo magoa, aquilo chateia, porque você não teve no seu núcleo. Às vezes você não teve todo aquele amor, você não teve todo aquele cuidado, que você vê o outro partendo. E às vezes a pessoa vai protestar em relação àquilo, vai falar mal em relação àquilo. Porque falar mal daquilo significa amenizar um pouco o seu lado da sua criação. Passar uma mão na cabeça na sua criação negativa e limitada. Todo aquele amor, todo aquele cuidado, todo aquele estímulo
pega mal para o seu estilo de vida. É como mostrar para aquele outro o quanto ruim foi a sua vida com seus pais.